ter fé, a gente percebe nos pequenos detalhes, nos movimentos que a gente faz, tá bom? Então, abriu aí, Lucas 17:1, diz assim: e Jesus disse aos seus discípulos. Quem disse? Então deve estar certo, não deve? Ele disse assim: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Reticências, aí continua o texto. Repete comigo: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. O que quer dizer isso, tropeçar? Errar, né? Se perder, fazer coisas que não era para fazer, fazer coisas que é a nossa vontade, como a gente tem aprendido aqui muitas vezes. E às vezes a gente erra, tropeça, cai, machuca e desiste. Às vezes a gente erra, tropeça, cai, machuca e fica com raiva dos outros. Às vezes a gente erra, tropeça, cai, machuca, mas levanta. Vocês sabiam que para o ímpio é comum cair? Sabia disso? E para o justo é comum cair até 7 vezes, mas cabe a ele levantar 7 vezes? Essa palavra do Senhor diz isso. Que cabe a nós, mesmo que caiamos, que a gente levante, e é por isso que devemos andar sempre com alguém, porque se um cai, o outro te ajuda a levantar. Amém? Aí, continuando a história, Jesus abre o assunto e fala assim: pessoal, é normal, um monte de gente vai tropeçar, um monte de gente vai cair. Posso dizer que Jesus disse isso? É normal, não tem jeito. No verso 5 e 6, os apóstolos chegam para Jesus e dizem assim: então tá, se é assim, se nós vamos cair, para eu levantar, aumenta a minha fé. Porque o assunto era esse, queda. Aumenta a minha fé. E ele respondeu, quem respondeu? Jesus. E ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. É tão louco, parece que Jesus já entra no assunto de botânica já. Nós vamos falar, se você tem fé como a semente de mostarda, você fala para a amoreira, vai ficando confuso, né? Que não fala do mesmo assunto. Mas ele já viu a semente de mostarda? Acho que vocês já viram muitas mensagens sobre isso. Tamanho da cabeça de um alfinete é a semente de uma mostarda. E ele está dizendo assim: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai olhar para essa planta e falar para ela: vai ser plantada no mar, e ela te obedece. É como se ela saísse da terra, saísse andando e fosse para o mar. De tão bizarro que é essa analogia que ele traz. Ele respondeu aos discípulos? Ele atendeu ao pedido dos discípulos? Não. Qual era o pedido deles? Aumenta a minha fé. Ele levou isso a sério? Ele levou isso como necessário? Ele respondeu, da forma que ele respondeu, ele disse: é necessário que aumente a fé de vocês? Não, ele não respondeu isso. Ele respondeu que se você tiver uma fé desse tamanhozinho, já é o suficiente para fazer sinais e maravilhas. Então, o pedido de aumenta a minha fé, talvez não seja o melhor pedido a fazer, porque Jesus não deu ênfase em atender esse pedido. Amém? Então vamos continuar lendo. Temos problemas? Em que área que nós temos problemas? A vida é difícil? E Jesus vem e fala assim: o homem é inevitável, o homem vai tropeçar. Provérbios diz: cabe ao homem cair. No mundo teremos aflições? Pastor, mas eu vim para receber uma palavra de ânimo. Aumenta a minha fé hoje. Quero sair daqui com sapatinho de fogo, gritando aleluia, labacheias e Siri anda lá na praia. Na vida a gente tem luta, na vida a gente tem sofrimento, a gente nasce com dor já chorando, não é?
A gente tem dores emocionais, tem dores físicas, tem sofrimentos físicos e sofrimentos emocionais. Dizem que o sofrimento emocional é pior do que o físico. Acho que deve ser mesmo. E às vezes nós temos sofrimentos emocionais durante muito tempo. E às vezes um diferente do outro e acaba um problema emocional, um sofrimento emocional, já começa outro. Ou seja, viver está difícil. Viver como jovem, talvez seja nesse tempo também um desafio muito grande. Já visto há alguns anos, a gente teve o Baleia Azul, lembra do Baleia Azul? Que as crianças se cortavam, suicidavam, foi uma loucura. Isso não surgiu agora, isso sempre teve esse tipo de luta, sofrimento, induções. Sartre lançou um livro uma vez que 5.000 pessoas suicidaram. O livro é proibido na Alemanha. Então, essa onda de palavras que te levam ou situações que nos levam a sucumbir, a se entregar, já é comum. A vida de Jesus é um menino que nasce, já é perseguido, já vinha de um problema familiar de pai e mãe, que a mãe vai ficar grávida, mas não é do pai, é do Espírito Santo. Para proteger, eles têm que sair da família, já começa uma questão aí grave de família. Passou dessa fase de família, volta para ter o menino, chega, não tem um lugar adequado, um momento certo, adequado para ir numa maternidade ter o filho, vai ter numa cabana. Fala para o seu vizinho, Jesus nasceu numa cabana. Não porque era pobre, é porque era a festa das cabanas. Era uma festa comemorada pelos judeus, não acredita nessas coisas que falam por aí. O menino já nasce tão rico, que os caras já chegam fazendo depósito na fintech dele lá, já chega pondo grana. É verdade, ele já nasce rico. Jesus nunca foi pobre, tá? Jesus nunca teve problema, tanto é que ele tinha um tesoureiro, mas o assunto de hoje não é isso. E aí, ele vai crescendo, já morre um monte de criança logo no nascimento dele, e não é uma vida complicada? E todo lugar que ele vai, ele está sendo perseguido, todo lugar que vai, ele vai sendo agredido, todo lugar que vai, ele é desmentido, desmoralizado, não é assim? Então, se a vida de Jesus foi assim, o que esperar da vida dos que são semelhantes a ele? Mas ele disse algo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu tenho bom ânimo. Então, eu queria pegar essa parte desse texto, tem bom ânimo. Tem bom ânimo, que talvez isso nos ajude também a entender um pouco mais essa questão da fé. Amém? Você sabia que, apesar de todos esses problemas que a gente vive na Terra, a gente nasceu com o gene da fé? Você sabia que os cientistas pesquisando o nosso DNA descobriu que o ser humano tem um gene? E se eu falar alguma besteira de biologia, me perdoa, não sou profundista, Davi estava me dando aula hoje, de à tarde, para entender isso. Tem um gene, existe um gene no DNA do homem, do ser humano, que só existe no ser humano, que ele funcionando, ele ativa a fé do ser humano. Ele causa mudanças no organismo do ser humano e ele libera enzimas no ser humano que gera satisfação, que gera ousadia, que gera coragem, que gera confiança, que gera uma mudança no ser humano. Por que Deus fez isso? Por que a ciência descobriu isso? Abra sua Bíblia em Romanos 12. Hoje a gente vai ler bastante a Bíblia, porque nós vamos ter uma série sobre fé. Quem quer? E teremos nossa fé aumentada. Essa é uma palavra verdadeira para você. Romanos 12, 3, diz assim. Está aí? Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação. Fale, repete isso, pense com moderação. Isso é sobre nós mesmos, amém? Pense com moderação, conforme a medida de
Como é que diz na sua Bíblia? Fé. Que Deus repartiu a cada um. O que o texto está dizendo? Cara, você não precisa ir além, ir demais, mostrar muita coisa. Simplesmente haja conforme a medida de fé que Deus colocou em você. Você sabia que Deus já tinha colocado a medida de fé em você? Pensa assim, você já nasceu, no seu nascimento, no seu DNA, então fisicamente é possível provar isso, já é colocado um código genético para gerar fé em você. Mas eu creio que isso é só um reflexo do que está no seu espírito. Porque quando você nasce de novo, quando o seu espírito é renovado, você recebe uma porção maior ainda, ou seja, uma ativação da fé no teu espírito. Você percebe que quando você tem um encontro com Jesus, você sai ativadaço mesmo, assim, puxa, eu quero quase o Capitão América, sai fazendo mesmo. E depois o mundo, as vozes, os barulhos, a gente vai diminuindo. Por que será? A Bíblia diz que o justo viverá pela... Você já sabia disso? O justo viverá pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, tem duas coisas que o povo de Deus... Tem dois textos que diz que o povo de Deus não vai funcionar sem fé. É impossível agradar a Deus, ou seja, é impossível fazer a vontade de Deus, seria a tradução real desse texto. E o justo viverá pela fé. Não viverá pelo dinheiro, não viverá pelo talento, não viverá pelos dons, não viverá pelo ministério, viverá pela fé. E o quanto nós de verdade sabemos sobre a fé? Os discípulos estavam com um problema, que eles estão falando, aumenta a minha fé. E Jesus falando, não é esse o caso. Eu diria que Jesus está dizendo assim, o Pai já colocou uma porção de fé em vocês, conforme cada pessoa. E se a sua porção for do tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente. Você já vai causar nessa terra. Sabe os problemas que você tem enfrentado? Eles serão afetados a partir do momento que você fizer uma declaração com fé. Porque tudo é possível àquele que crê. E eu me nego a acreditar que você não tem uma porçãozinha aí. Eu me nego a acreditar que você não já fez coisas pela fé. Já realizou coisas que outras pessoas não fariam. Não sei a área, mas cada um tem uma ativação para uma área, como dons e talentos. Eu não acredito nisso. De verdade. Eu sei que você já se moveu pela fé. Então é importante, como a gente estudou outros dias, lembrar das coisas passadas, das coisas que já aconteceram para ativar a nossa fé. Porque a fé, ela é a manifestação de algo que eu creio, na forma de experiência. Então eu gosto de usar muito a palavra fé alinhada à experiência. Por isso que é de fé em fé, ou seja, de experiência em experiência. De fé em fé. Se você tem fé para orar para uma pessoa para ser curada por uma gripe, amanhã você vai ter fé para curar uma tuberculose, depois você vai ter fé para curar um câncer, depois você vai ter fé para ressuscitar. Você vai ter fé para fazer um negócio multiplicar, ter ousadia e coragem para fazer uma operação, um trabalho, um projeto, daqui a pouco você vai ter coragem para fazer 2, porque a sua experiência te faz crer mais. Então os discípulos também vão andando nesse nível, se vocês repararem. Então é impossível agradar a Deus sem fé. E aí, quando a gente fala de fé e fala de armadura, o que a gente lembra? Do escudo. Do escudo. Fala aí, gente. Da fé. Do escudo da fé. Já estudou sobre isso? Já, né? Todo mundo já estudou. E a gente fala da armadura, a gente fala das sandálias do Evangelho da Paz, não fala? Do cinturão da justiça. Não fala sobre isso? O que mais que fala? Capacete da salvação, não é? Mas quando a gente fala de escudo, para que a Bíblia fala do escudo da fé? Porque existe necessidade de nos defender. Contra quem? Contra quem?
Os flecheiros. Fala para o vizinho, flecheiros. Guarda isso porque é muito importante. Abra sua Bíblia aí em Gênesis, vamos embasar isso, 49. Porque a gente fica numa de dardos do maligno, inflamados e tal, mas o que é de verdade, o que são esses dardos? Gênesis 49, 22. A palavra diz assim, José é um ramo frutífero. Repete isso, José é um ramo frutífero. Agora fala seu nome e diga, não precisa falar seu nome, diga, eu sou um ramo frutífero. Amém. Nós somos somos ramos frutíferos ligados à videira verdadeira. Amém? José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro, os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e perseguiram ou o odiaram. E aí eu vou deixar você ler esse restante depois. José tomou uma flechada, é isso que o texto está falando? Você lembra dessa parte da Bíblia que o José toma uma flechada? Não, José nunca tomou uma flechada. As Escrituras não estão falando de pessoas e não estão falando de flechas naturais. Mas está falando o que uma flecha faz. Ela gera amargura e, em algumas versões, dor. Amargura e dor. Então, os flecheiros, que são inimigos, atacam as pessoas, os acertam e causam amargura e dor. Quando a gente abriu lá, lendo o primeiro texto bíblico, diz que é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. E Moisés está dizendo agora aqui, acontecia algo com José que causava nele amargura e dor. Flecheiro causando amargura e dor contra um homem frutífero. Pensa, forma isso na sua mente. Um homem frutífero e pessoas ou coisas ou espíritos causando nele amargura e dor através de flechas. Qual seria a solução contra um flecheiro na nossa vida? Se alguém está atacando flecha, literalmente, alguém está atacando uma flecha na gente, qual é a defesa que a gente teria? Usando a armadura? O escudo. E como as flechas operam em nós? Abra a sua Bíblia em Salmo 64, 2. Passei aí. Salmo 64, 2 e 3. Diz assim, o salmista diz, esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam iniquidade, que afiaram as suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras o quê? Amargas. O que esses homens maus lançam como flecha contra o salmista? Diz para o seu vizinho, palavras amargas. Palavras amargas contra você gerariam o quê? Amargura. Não foi isso que José recebeu? Os flecheiros lançaram palavras amargas. O que seria palavras amargas? Fala assim, maldição. Maldição não quer dizer nada mais do que maldizer, falar mal. E o que é falar mal? Falar mal é falar coisas que não vão fazer a pessoa avançar. É fazer a pessoa se sentir pior. É expor, inclusive, o pecado dela da forma que talvez não construa, que não exorte no sentido de motivar, edificar. É fazer a pessoa
se sentir cada vez pior. Você sabia que dentro de casa acontece isso toda hora? Você sabia que entre marido e mulher isso acontece constantemente? Entre pai e filho, entre filho e pai? Você sabia que no ambiente mais próximo é onde mais acontecem palavras amargas que destroem, que desanimam, que sabotam, que levam as pessoas para baixo? Será que a gente já foi flecheiro, gente? Ó, o Vitor está falando que ele foi, viu, gente? Só para contar aqui. Será que eu já falei alguma coisa que trouxe amargura para alguém, que trouxe desânimo? Eu tenho certeza que sim. Quase 2 vezes na vida. Quase 2, não chegou ainda a 2. Eu quero que você reflita sobre isso mesmo, porque a gente está num tempo de mudança. E se a gente quer ver a nossa fé ativa, como aquela que Jesus falou, você vai falar para a amoreira, sai daqui andando, vai para lá para o mar, a gente precisa consertar algumas coisas. O que são palavras amargas? É difamar, afetar o testemunho, falar mentiras, calúnias. Qual é o grande objetivo da palavra amarga? Afetar a credibilidade. Por isso que quando nós descobrimos um pecado de alguém, nós não falamos para as outras pessoas, nós chamamos a pessoa, primeiro você ora pela pessoa. Se ela não parou, aí você chama a pessoa e fala com ela. Porque a intenção não é amargurar ela, é edificar essa pessoa, levantar ela, trazê-la de volta. Porque esse é o vínculo do amor, não é? Então eu tenho que olhar para ela com amor, com os olhos de Jesus e trazer ela para a posição. Independente do que tenha acontecido na vida dela. E aí eu já me peguei perguntando sobre os crimes mais hediondos possíveis e se eu estivesse na frente de uma pessoa dessa e tendo que perdoá-la, se ela tivesse cometido contra a minha família. Mas eu não tive essa experiência, graças a Deus, mas tive experiência com pessoas que eu tive dificuldade de não maldizer, de não responder com dureza, de não acusar, de não apontar o dedo. Alguém aqui já passou por isso? Eu vou ter que segurar, porque senão eu quebro o pescocinho dela. Então, eu já ouvi muita história, infelizmente, e eu sempre tomo posição, tá, gente? Principalmente de alguns anos para cá. Quando alguém fala mal de lideranças, principalmente de outras igrejas, eu me posiciono rapidamente. Porque ali a gente está em pecado, sendo seduzido não, mas manipulado e usado pelo próprio inferno. Falando de pessoas, seja de concorrentes do mercado. É tão sensível essa situação, é tão delicada, que eu preciso entender o que eu deveria fazer em cada momento que alguém faz algo contra mim ou que alguém vem trazer flechas para eu poder usar. Porque às vezes te beneficia isso. Tem muita gente que fala mal dos outros para poder se promover. Você já viu isso também? Eu diminuo o outro, eu não falo de mim, mas eu estou diminuindo o outro. A intenção é sempre se valorizar. Perceba isso, você pode até falar com alguém que vier falar mal de outra pessoa, você fala para ela, você está falando isso por quê? Isso está te valorizando? Se você fizer essa pergunta, ela vai perceber na hora. Independente de estar diminuindo o outro. Então, em Colossenses 3,14, diz assim, e sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, a gente já está entendendo que a gente precisa do escudo da fé. E aí vai lá para Efésios 6,16, que é o texto que fala sobre esse escudo. Estamos aí? Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quantos dardos inflamados do maligno?
Quantos que fala na sua Bíblia? Todos. Então o texto está dizendo assim, tomando o quê? Não, tem uma palavra antes. Sobretudo, o que quer dizer, por que essa palavra está aí? Tomando acima e até mais importante do que a espada, do que o capacete, do que qualquer outra parte da armadura, o que você não pode largar nunca, o quê? O escudo da fé, porque com ele você pode apagar quantos dardos do maligno? Todos os dardos do maligno. Então todos os ataques do maligno que vêm através de pessoas, de palavras de maldição que te diminuem, vão ser defendidos. E eu trouxe isso aqui para te ilustrar o que é um escudo. Porque a gente fica nessa esfera de escudo aqui. E aí a nossa ideia vai virar para Hollywood, que é um cara correndo e se defendendo e jogando escudo. Não é assim? E um escudo desse jeito. Mas na verdade não é isso. Vamos falar sobre o escudo da fé. Sobretudo, ok? Então, existiam 2 escudos na época que esse texto foi escrito. Principais. Os exércitos usavam um escudo parecido com esse, um pouquinho mais comprido, todo brilhante. Ele era usado quando? Quando os exércitos iam se apresentar para o povo. Então haviam desfiles, comemorações, apresentações. Então eles pegavam o seu escudo, a sua lança ou a sua espada e se apresentavam armados e mostravam a proteção que tinham. Era algo muito brilhante para chamar a atenção, porque era uma celebração. Esse escudo chamava aspés. Fala, aspés. É isso aí, você sabe hebraico já, grego, desculpa. O outro escudo chama terios, fala terios. Terios, esse escudo era diferente. Ele não é nada parecido com isso aqui. Ele é o escudo que eles usavam na guerra. É o escudo de verdade, é o escudo não de demonstração, é o escudo de ação. Então eles iam para a guerra com um escudo que era do tamanho de uma porta, do tamanho de cada pessoa. Eu sei que você está pensando agora, não é para pensar isso não, que o meu escudo era pequeno. Então eles tinham escudos de madeira do tamanho deles, que protegiam o corpo inteiro. Essa madeira era toda envernizada ou betumada com óleo, para que essa madeira não apodrecesse, e ela era revestida com uma pele de animal. Essa pele de animal era encharcada em água, e eles vinham, prendiam na frente do escudo essa pele de animal encharcada em água. E eles iam para a guerra e se protegiam com esses escudos. Amém? Entendeu até aí a história? Também, a gente tem também na Bíblia 2 manifestações diferentes de fé. Você sabia que tem fé diferente de fé? E aí eu não estou falando de tamanho, estou falando de operação. A primeira é o dom da fé. O dom aqui é a mesma palavra de carisma, que é algo que você recebe de graça. Você não recebeu uma porção de fé? Você fez o que para receber isso? Nada. Então, o dom da fé é dado de graça e ele provoca milagres. Então, pelo dom da fé, eu posso curar pessoas, eu posso ressuscitar pessoas, eu posso fazer um negócio prosperar, eu posso andar sobre as águas, eu posso fazer um monte de coisa. Pelo dom da fé. Pelo dom da fé, eu me apresento e as pessoas veem. E existe uma segunda manifestação da fé, que é o fruto da fé. Sabia que tem isso na Bíblia? Então vamos lá, abre sua Bíblia em 1 Coríntios 12. Bem rápido, gente. E ao outro, 12:9. E ao outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e ao outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Ele vem falando assim, foi entregue a um de um jeito, a outro. Amém? Agora, quando você abre em Gálatas, corre lá, 5:22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Amém?
Então um está falando de dom, o outro está falando de fruto. Então nós temos 2 escudos, nós temos um escudo que é para demonstração, e nós temos o dom da fé, que é o que a gente faz, todo mundo vê. Por isso que é possível fazer milagres sem Deus, porque o dom é irrevogável. Você pode receber, fazer milagres, não ter Deus e continuar fazendo. Você pode continuar tendo palavra profética, você pode continuar fazendo milagres, você pode, sem Deus. Você pode ter, até ressuscitar pessoas. É bíblico isso? É, porque no último dia Jesus vai encontrar com um monte de gente que fez um monte de coisa assim, vai falar assim, eu não vos conheço. Então é possível receber o dom e não ter Deus. Por isso que nessa casa a gente não se deslumbra com sinais. Nós fazemos tudo para que os sinais nos sigam, porque queremos os sinais, queremos os milagres, porque isso é manifestação do céu. Mas não é isso que é a verdadeira manifestação de Deus. Amém? Porque isso pode ser reproduzido sem Deus. Mas o fruto é diferente. O fruto me custa. O fruto eu tenho que viver, eu tenho que ser transformado. É interno, tem a ver com o meu caráter. Ficou um silêncio agora que vocês não têm ideia pela cara de vocês aí. O fruto custa, fala para o seu vizinho isso. O fruto custa, ele não é de graça. O fruto não é o dom. O fruto é a árvore que foi plantada e ela precisa dar fruto. Ela vai ser podada, ela vai ser tratada, ela vai ser regada, ela vai ter que se desenvolver. Ela tem que se tornar madura para dar o fruto. E às vezes a gente está na igreja 20 anos, vivendo de dom, mas não tem fruto. Porque isso é interno, isso é pessoal. Talvez nunca as pessoas consigam ver frutos, e aí você fica triste. Não fique triste, isso é seu, tem a ver com aquilo que você vai realizar junto com o Senhor. Amém? Se temos um escudo que mostramos para todo mundo, e temos um escudo que é nosso quando vai para a guerra, se temos 2 manifestações de fé, a gente precisa conectar elas. Então a primeira manifestação de fé, que é o dom, está relacionada a isso que nós exibimos. E a gente exibe. Você quer ver a igreja lotar? Faz sinais, faça sinais. As igrejas lotam, não lotam? O pessoal vem para os sinais. Mas a manifestação do fruto, ou desse escudo pessoal, que eu não tenho que mostrar para ninguém, só acontece com intimidade. Não acontece porque eu sei Bíblia de cor, não acontece porque eu tenho habilidade de pregar, não acontece porque eu canto bem, porque eu toco a bateria bem, porque eu recebo as pessoas bem. Tudo isso são escudos reluzentes. E não tem nada de errado com esse escudo reluzente, porque tem momento que isso é para fazer. Tem momento para você usar o carisma. É divino isso. A gentileza, a cortesia. Mas tem momento que você vai ter que manifestar fruto de fé. Amém? Tem 3 tipos de flecha, eu não vou poder me aprofundar, mas no outro momento a gente traz esse estudo. Tem uma flecha que é muito rápida, tá? Isso é bíblico, que ela vai lá naquela brecha, que muitas vezes a gente deixa uma brechinha na vida porque a gente não quer consertar. Essa flecha, eu estava vendo um estudo, que ela vem com muita velocidade e força. Isso é analogia, tá, gente? É só para a gente entender. E normalmente ela causa desequilíbrio no cristão. Porque ela pega no lugar que ele não esperava, que ele escondia de todo mundo, e balança ele. E muitas vezes faz ele dar um passo para trás. Tem uma flecha também que ela é muito quente. Eles colocavam ela no fogo com ponta de ferro e lançavam ela. Então quando ela entrava, ela destruía o lugar que ela entrava, queimando o lugar. Dá para imaginar, não dá? E tem a terceira flecha, que essa eu queria falar. Essa é uma flecha que vinha envolvida de tocha. Na ponta dela, eles colocavam uma tocha e quando lançada, ela fazia um estrago se ela entrasse na armadura. Por isso que o escudo, com essa pele, era cheia de água ou da palavra.
Sabia que a água é a representação da palavra, né? Então essa pele que reveste o escudo estava encharcada de água. Porque os dados do maligno são anulados pela palavra. Mas se eu não tenho uma relação com a verdadeira palavra, esse dardo vai me acertar e talvez eu fique discutindo, falando, explicando, justificando, tentando contrapor, ao invés de usar o que a palavra diz sobre aquele assunto ou sobre mim. E quando entendo o que a palavra diz sobre mim, o dardo inflamado que deveria gerar amargura em mim, chega, o escudo da fé anula ele rápido. Porque o texto disse isso, não disse? O qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Qual é a relação disso tudo que a gente está falando? A gente está falando assim, Deus, aumenta a minha fé. E Ele está falando assim, não, você já tem a fé. O problema está que você está no lugar errado, fazendo a coisa errada, falando de coisas que talvez não devesse estar falando. Se você voltar para a sua posição e começar a se proteger, talvez isso tudo acabe imediatamente, porque todos os dardos vão se apagar quando encontrar com esse elemento cheio de água, embebido de água. Eu quero te convidar para pensar nisso. O que hoje você precisa apagar de dardo inflamado? O que já te falaram, maldisseram, que ainda a gente carrega? Você já passou por uma situação de você vai trabalhar e vem aquilo que a pessoa falou, postou, mandou, e aí você vai trabalhar de novo e volta o assunto, e você não consegue nem se concentrar? E sua mente começa a ficar agitada, afetada por algo que alguém falou, que não concordou com você, ou que te ignorou, ou que te diminuiu? Só eu que vivi isso? Toda hora a gente ouve coisas que a gente fica carregando isso. Isso opera onde? Na nossa mente. Então os dardos inflamados afetam a minha mente e eu começo a ter uma batalha mental. E eu não entendo, às vezes, que não é a pessoa. Que isso vem do inferno. Paulo fala assim, eu orei 3 vezes para que Deus tirasse esse filho do diabo que me esbofeteia todo dia. Ele não está falando de tapa na cara. Ele está falando de coisas que ele ouvia, eram setas que vinham contra ele. E afetavam ele. E Deus falou assim, não, minha graça te basta. Você vai ter que se posicionar e depender de mim e usar a palavra para começar a diminuir esse dardo. Amém? A palavra revestivos, que a gente encontra nesse texto, a tradução original do grego dela quer dizer assim, revisar. E é isso que eu estou te convidando nesse momento. Revisar a sua armadura toda. A primeira pergunta é, escudo da fé. O quanto hoje você tem embebido o seu escudo da fé de óleo e de água? O quanto realmente você tem carregado o seu escudo para todo lugar que você nem percebe mais, que você sobe igual eu subi aqui e não percebe que você está carregando o escudo. Por quê? Porque você está cheio daquilo. Aquilo é uma verdade para você. E o quanto você tem revisitado para ver se esse escudo está ajustado? Segundo, como é que está o seu cinturão do que mesmo? Da verdade. O contrário de verdade é o quê? Mentira. Se o meu cinturão da verdade que eu já recebi está ajustado, eu não minto. Agora, se eu mentir, óbvio que o cinturão está desajustado. O que eu tenho que fazer para ajustar? Me arrepender. Falei mentira. Preciso falar a verdade. Deus, me perdoa pela mentira que eu falei? Perdoa. O cinturão é ajustado.
Não é simples? Ou seja, eu volto à posição que é minha. Eu volto a poder me proteger e fechar as brechas do ataque do inimigo. E às vezes a gente aprende a fazer tanta oração de guerra, de batalha, e não nos ajustamos com a verdade. Então não temos o cinturão, não temos muitas vezes o escudo, e usamos a espada para cortar a cabeça dos irmãos. Eu estou falando que eu vivo na igreja. A gente vive buscando às vezes competir. Por quê? Porque não estamos entendendo que eu preciso ter intimidade com Deus e que isso me diminui cada vez mais. O que vai aparecer é a armadura que Ele me deu. Não sou eu. E isso me faz também entender a importância dos meus irmãos nessa marcha, nesse alinhamento desse exército, nessas fileiras que um depende do outro. Tem gente que fala assim, levanta de manhã, Senhor, renova a minha armadura. Não sei se você já orou isso. Não tem jeito de renovar a sua armadura, querido. Não é que você tira a armadura para dormir, você, de manhã você vai pôr a armadura de novo, pede para Deus pôr. Não, não tem isso. A gente já recebeu a armadura. Todos receberam a armadura. Fala, eu tenho a armadura de Deus. Você recebeu toda a armadura. Só que às vezes está desajustada. E os ataques inflamados do maligno estão te acertando. E você às vezes está fazendo negócios para provar algo para alguém. Você está fazendo postagem para provar algo para alguém. Você está respondendo para provar algo para alguém. Por quê? Porque a gente às vezes começa a perder até a nossa identidade. A segurança de quem somos. Amém? Essa parte é mais pesada. Me desculpa, agora vai piorar um pouco. Como seria flechas no coletivo? Que a gente pode tomar um banho de flecha aqui agora. Como seria flechas no coletivo? Eu preciso entender o corpo. Eu preciso discernir o corpo, a palavra diz, para eu poder participar da comunhão, não é? Então eu preciso entender o que eu faço, qual é a minha função e minha parte aqui. E principalmente, qual é o meu posicionamento de defesa do corpo. O que a minha armadura é importante para o corpo. Então, quando eu estabeleço o ajuste da minha armadura, eu não defendo só a mim. Eu defendo a minha casa, eu defendo a minha família, eu defendo a igreja. Eu defendo o plano de Deus para o meu irmão. Quem é o responsável pelo irmão do lado? Fala assim, eu sou responsável. Às vezes a gente vai para a igreja, eu estou recebendo, tá glória a Deus e tá bom. Você é responsável nesse exército. Você foi inserido em família, a palavra diz. Amém? Estávamos órfãos, abandonados e Ele nos inseriu de novo. A gente está indo para uma segunda fase agora, que é o quê? Transi. Essa fase é aquela fase assim, já entendi isso. Você pode dizer isso? Já entendi? Então tá, eu vou te dar 1 minuto para você explicar para o seu vizinho o que você entendeu. Amém? Fica à vontade, hein? Chama alguém, 2, 3 pessoas, pode falar. Pode falar alto. Você está em casa. Amém? Então eu quero falar sobre essa fase de transição. Muitas vezes a gente pensa assim, eu recebi Jesus e já mudou tudo. E glória a Deus que mudou num sentido, mas a gente começa a viver algo que não é o que eu tinha entendido que eu viveria. Não sei se você passou por isso. E às vezes eu começo a ir muito bem, mas de repente as coisas começam a não ir tão bem, porque existe uma fase de transição. E a gente mistura mudança, transformação com transição. Existe uma transição para esse processo. Abre a sua Bíblia em Salmos 51, 10. Vamos ver o que o salmista diz aqui.
51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Fala, puro. Puro. Puro, eu estava estudando com a Gra e ela definiu isso aqui. A palavra aqui é não amargurado. Um coração que não fica reclamando, que não fica maldizendo. Um coração que crê, que tem esperança, não um coração impuro. Porque a gente fica assim, porque não é um coração que não rouba. Não é esse problema que o salmista está trazendo. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aqui ele está falando de retidão e de justiça, do jeito que vai andar. Mas ele está falando da maneira que um coração pensa. Como minha mente funciona? Vamos trazer agora do coração para a mente. Cria em mim, ó Deus, uma mente não amargurada. Por quê? Porque eu estou cercado pelos meus inimigos, eles me desprezam, me caluniam, me abandonaram, me jogaram fora, me enfiaram numa caverna, tive de ir para o deserto, andei com um povo errante, mais ou menos como Paulo também. Mas não deixa eu ser amargurado, independente do que acontecer. Cria em mim um coração puro, cria em mim, independente de alguém ter me abandonado, do meu marido, da minha esposa ter me abandonado, cria em mim um coração puro, um coração que não é amargurado. Eu quero viver um coração feliz. E eu acho que essa é uma oração para muitos de nós aqui, se não para todos. Cria em mim um coração que perdoa tudo que fizeram, que não é amargurado e que não vai mais reclamar sobre essas pessoas, que vai orar pelos meus inimigos, orar por aqueles que me perseguem, que é o que a sua palavra diz, porque eu começo a jogar mais água nesse escudo e acabar mais ainda com esses dardos do maligno. Então, cria em mim um coração puro. Você pode dizer isso? Não é porque eu tenho habilidades, conhecimento, eu às vezes fico nesse ponto, eu sei fazer e eu vou levando a vida na força do meu braço. Posso ser sincero com você? Fiz isso muitas vezes. Muitas vezes, eu dou conta de fazer, eu vou lá e faço. Eu dou conta de resolver isso, eu vou lá e resolvo. Eu subo na escada, eu faço. O que precisa fazer? Eu faço. Mas chegou um tempo que eu falo, Deus, vamos fazer umas coisas diferentes agora? Porque eu faço, mas eu não estou satisfeito. Sabe o que é terminar um projeto e falar assim... Não sei se você teve essa experiência. Parecia que ia ser tão valioso. E aí você pega o projeto pronto na mão e fala assim, mas... Não sei. Não estou feliz. Crie em mim um coração puro, Senhor. Não faz eu depender das minhas habilidades, não. Existe uma passagem que fala que o coxo estava na entrada do templo, no portão do templo. Eu estou em Atos 3, tá bom? O Espírito Santo já desceu sobre os discípulos, eles já estão aprontando em Jerusalém, e aí Pedro e João chegam no templo, lembra dessa história? E eles chegam no templo, tem um coxo na porta do templo, e aí ele fala assim, me dá um dinheiro aí. Aí o coxo, aí o Pedro e João dizem o quê? Dizem o quê? Não tem prato, não tem, mas levanta aí, anda. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes a gente vai ficar tão ansioso nessa fase de transição, achando que as coisas vão acontecer assim, e a gente não se fortalece no espírito e não faz esse coração sendo ensinável, tendo a habilidade do Senhor e não a nossa, tendo mansidão, domínio próprio, fé. E aí é como aquele coxo que levanta e agora ele tem condição de andar, porque as pernas dele funcionam, mas talvez não tenha a musculatura. Talvez não esteja treinado a se equilibrar ainda. Já pensou nisso? Já viu gente que voltou a andar? Eu já vi várias vezes. A pessoa vai, levanta e ela balança, porque ela faz tempo que ela não anda, às vezes ela nunca andou. E ela começa a andar. Já viu gente enxergar, voltar a enxergar? Eles começam a ver, estou vendo alguma coisa. Gente, ouvi alguma coisa. E aí vai aumentando e ela passa a ouvir. Essa transição, esse processo...
Talvez demore alguns dias, meses, até anos, porque ele faz parte do amadurecimento, porque em Romanos 8 diz assim, que toda a criação aguarda a manifestação dos filhos maduros de Deus. Esse aguardar, ela está esperando, porque ela sabe que existe um processo para você amadurecer e para mim amadurecer. O que não pode acontecer? Da gente voltar, abandonar esse time de amadurecimento. E eu quero te perguntar, como que está o seu amadurecimento? O que aconteceu no último mês, nos últimos 6 meses, em termos de amadurecimento do seu espírito? Não só de conhecimento. O que você já está fazendo diferente, que a gente vê que é fruto, ou que você veja, que é fruto do Espírito. Eu contei há poucos dias atrás que Deus me pediu alguns frutos, que eu podia fazer pelos outros. Agora Ele está me pedindo frutos de reação com os outros. Longanimidade, benignidade. Longanimidade, mansidão e domínio próprio. É isso que ele está me pedindo. Você precisa disso agora, Marcelo. Claramente, assim, a gente está trabalhando nessa área. É a mesma coisa, a mesma analogia, que é o povo saindo do Egito, indo para a terra prometida. Não é uma fase de transição? Por que eles não chegaram lá? Porque eles não se submeteram a essa transição de transformação, eles carregavam o Egito. Eles carregavam a mesma mentalidade, eles reclamavam das mesmas coisas, não era esse o problema deles com Deus? Mas aqui lá tinha carne, lá tinha não sei o que, hambúrguer, não sei o que, lembra do iFood? Aqui não tem. Estou exagerando, gente? A gente não é assim. Mas Deus, você falou que se eu fosse para a sua vida, aí eu tinha lá aquelas coisas legais, eu não tenho mais. É ver, isso eu chamo de ver o reino, mas não entrar. O povo de Deus via a terra prometida que manava leite e mel, terra de delícias, mas não entrou. Via, mas não entrou. Sabia que existia, mas não experimentaram. Viveram sinais e milagres, mas não entraram na terra prometida. Não viveram o todo do reino. Você acredita nisso ou não? Hebreus 5:11 diz assim, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porque vocês fizestes negligentes para ouvir. Esse texto hoje, quando eu estudava, marcou a minha vida. Eu decidi escrever esse texto na minha mente, assim, decorado. Porque as pessoas deixam de entrar porque são negligentes no ouvir. Tem algumas pessoas que eu discipulo, outros que eu sou amigo, outros que vêm me ensinar, são várias relações diferentes que eu tenho. Como eu percebo quando eu posso ajudar a pessoa? Quando ela me ouve. Quando ela não me ouve, eu sei que eu não posso ajudá-la. E ela talvez não tenha interesse no que eu tenho. Então, quando as pessoas me perguntam e param para ouvir o que eu tenho para falar, eu sei que ela não está sendo negligente em ouvir o que eu tenho. Eu não estou dizendo que o que eu tenho seja tão importante, mas eu entendo que se ela está me procurando é porque talvez haja algo. Faz sentido? Então, é a mesma coisa de um discipulado. O discipulado é o aluno que chega para o professor, faz a pergunta e espera a resposta. Quem já fez uma pergunta, seja sincero, e aí já tinha a resposta pronta. Na hora que a pessoa falar, eu já sei o que eu vou falar. Eu já sei até o que o Marcelo vai falar. E eu já sei o que eu vou contrapor. Por quê? Porque a gente se torna negligente. Essa negligência no ouvir, e eu sei que a Gra já trouxe muito esse assunto aqui, essa negligência faz com que eu não acesse o reino e a terra prometida. Eu penso que eu sei o que a pessoa tem para falar já. Amém? Aumenta a minha fé, fala. Você ainda está falando isso? Aquele cara que estava lá no chão, na porta do templo, e o Pedro e João chegam para ele e falam assim, levanta e anda. Será que ele saiu decepcionado? Qual era o pedido dele? Dinheiro. E eu quero te dizer, de verdade, está no meu coração para dizer para essa igreja hoje. É talvez assim a palavra mais clara que Deus me deu em relação a essa mensagem, quando trouxe essa para a igreja. Não fiquem decepcionados, porque Deus não vai fazer um monte de coisa que vocês estão pedindo. Deus não vai atender um monte de coisa que vocês estão pedindo.
Não fiquem decepcionados. Porque quando Pedro e João chegam para ele e falam assim, eu não vou te dar o que você está pedindo. Ele poderia falar, então não quero. Deus vai te dar o que Ele sabe que é bom para você. Deus vai te dar coisas que vão fazer você se dar um salto e sair andando, fazendo coisas que você nunca fez, fazendo coisas que o Pai desenhou para você fazer. Aumenta a minha fé nesse sentido, em crer que Ele tem planos para mim, que Ele já está fazendo isso. Aumenta as suas expectativas. Às vezes a gente não acessa isso porque a gente não reconhece o irmão, o dom, a habilidade, o chamado do irmão. Porque se a gente reconhece um profeta como profeta, nós recebemos galardão de profeta. Se eu reconheço o meu irmão como irmão, que é o mínimo que eu tenho que reconhecer, eu recebo galardão de irmão. Eu acesso os dons, as habilidades dele na minha vida. A gente está falando muito de honra nessa casa. Porque se isso não for estabelecido, nós não avançaremos. Há ainda muita desonra na gente. Porque a gente sempre valoriza... A gente está sempre valorizando a nós mesmos, mais do que os outros. Isso é um erro bíblico, é um erro estratégico do povo de Deus. Porque está olhando para si, não está olhando o que Deus está fazendo. Para poder avançar nesse processo, nessa transição, chegar no meu destino, eu preciso abandonar velhos hábitos. Cutuca aí. Isso é com você. Fala. O pastor está falando de você. Ficou com medo de falar? Fala. O pastor está falando de você, ó. Porque tem gente que fala assim, ó, se você pregar isso, o outro vai achar que você está falando dele. Eu estou falando de você, tá bom, irmão? Para você acabar logo o assunto. Assim. Vim aqui para te dar um recado. O primeiro que recebeu esse recado fui eu. Toma, Marcelo, é isso. Eu não posso viver o que eu vivia. Eu não posso falar do jeito que eu falava. Eu não posso maldizer as pessoas como eu maldizia. É assim que fala? Como eu maldizia. Eu não posso usar o vocabulário que eu usava. Eu não posso viver falando palavrão porque eu falava. Palavrão é maldição, tá, gente? Tem poder a palavra. Então, quando você fala um palavrão, você libera nas ondas sonoras maldição. Se você pegar um copo d'água e abençoar o copo d'água, isso é ciência, tá bom? Não é mandinga não, tá? Vai sair falando que eu sou macumbeiro. Se você liberar palavras de bênção para a água, você altera as moléculas da água. E se você começar a maldizer, elas parecem monstros. Isso é ciência. É provado. Só olhar no microscópio. Bonitinha. Não. E aí, o que me preocupa muito? Se eu não faço isso, eu não chego lá. Eu não chego no meu destino. Eu continuo vendo o reino, mas não chego no reino. Está cheio de gente assim da igreja. A igreja está desse jeito. Vendo o reino, mas não entra no reino. Vê os sinais, experimenta os sinais, mas não entra no reino. Por quê? Vive do dom. Por exemplo, coisas que eu tenho que largar. Se eu sou casado, eu posso continuar tendo vida de solteiro? Se eu sou solteiro, eu posso ter vida de casado? Sim ou não, gente? Não. Se eu sou um empresário, agora eu posso continuar tendo a vida de estudante? Não. É lógico. Então, que momento você está vivendo e qual é a posição que você tem que assumir? Agora, poxa, mas eu quero experimentar. Querido, biblicamente você não vai, porque você precisa passar por essa transição, ter um coração puro, um espírito reto, para poder chegar lá. Muitos ficaram no caminho, não pense que a gente pode negociar isso. Existia um cara em João 7. Não, vamos pular. Em João 3, abre aí sua Bíblia, em capítulo 3 de João. Quem está aprendendo aí? É uma série, hoje é só a introdução, tá? É a parte lógica. Preparem para sinais e maravilhas aí. Capítulo 3, só para contextualizar, um grande homem dentro dos sacerdotes, um grande líder, chamado Nicodemos, vai até Jesus. E aí,
Nicodemos diz assim, disse-lhe Nicodemos, 3, verso 4. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura... Bateu a porta. Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? O cara está com um problema, Jesus está ensinando ele está ficando mais confuso. Ou seja, como é que eu vou nascer de novo? Volto para a barriga da mãe? Como é que é isso? Jesus respondeu, verso 5. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, fala, água e do Espírito, não pode entrar no reino. Água e do... Então, se você ler todo o contexto, você vai descobrir que é possível ver o reino, e é possível ver e entrar no reino. São situações diferentes. E Jesus ensina como entrar no reino. Como que eu tenho que entrar no reino? Sendo batizado da água e do... Então, muitas vezes eu sou batizado da água, recebo Jesus, recebo salvação. Você crê nisso? Recebo a salvação. Recebo dons do Espírito, faço milagres, falo labacheias, mas não entro no reino. Mas vejo o reino. Consigo ver coisas que serão incríveis, amém? Verso 12, diz assim, se vos falei coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus está falando assim, até agora eu estou ensinando vocês usando analogia, coisas naturais, e vocês nem isso estão entendendo, como é que eu vou ensinar coisas espirituais para vocês? Então eu não posso ser arrogante, de ler o texto e achar que entendi tudo, se Jesus não contou tudo. E eu vejo pessoas interpretar essa passagem falando assim, eu sei, explico. Querido, Jesus não explicou, ele só deu uma ideia. Eu preciso entrar no Espírito para começar a captar o que ele está falando. Tanto é que aí você vai para João 3,13 e ele diz assim, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Você está aí? Amém. Amém? Olha para mim. Nesse dia, onde Jesus estava? No céu ou na terra? Repete, no céu ou na terra? Então tá bom. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está na terra. Amém? Amém ou não amém? É isso que está escrito na sua Bíblia? O que está escrito? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu o Filho do Homem que está no céu. Mas ele estava no céu ou na terra? Você quer jogar duro comigo? Onde Jesus estava? Jesus está falando com Nicodemos, um sacerdote, na terra, não está? E ele está falando, não estou na terra. Conectado ou está no céu? Ele não falou que está conectado, está falando que está no céu. Quem participou do membership já ficou com as pulgas atrás da orelha. Eu quero que você comece a pensar e entender que ele tem mistérios para você. Ele tem coisas que você ainda não entendeu que estão na Bíblia. E eu tenho certeza que você leu esse texto dezenas de vezes e nunca viu que ele falou que ele estava no céu e que ele não estava na terra. Por quê? Mesmo a letra, a gente é cego, porque a gente é induzido a pensar coisas que não estão lá. E aí a gente fica rodando, pensando que está entendendo. E se eu estou ainda desse jeito, eu sou imaturo. E se eu sou imaturo, eu não tenho um escudo. Meu escudo não me protege. Então todo dardo que vem, eu fico com raiva de um, brigo com o outro, defendo. Concordam? Eu ainda sou menino, levado de um lado para o outro. E eu quero te dizer que aqui não podemos ficar desse jeito. Você está aqui para amadurecer. Você está aqui para ser referência na terra, influência para os seus irmãos. Você é aquele que as pessoas vão procurar e falar, eu quero entender melhor isso que você está vivendo, que você sabe. Amém? Estou indo para o final e queria entender... Queria que você buscasse na sua memória se isso realmente faz sentido, tá bom? Isso que você está recebendo hoje. E onde isso se aplicaria na sua vida? Como é que você pode começar a viver, a partir de hoje, manifestando fé? Abrindo o seu coração, para não ser um coração de pedra, e falar assim, Deus, trata esse coração. Começa a fazer ele ser ensinável, aceitar coisas novas.
Tira essa arrogância de falar que eu já sou crente de 30 anos. Que eu conheço tudo, que eu sei de tudo, eu entendo tudo. Ou que eu sou católico, ou que eu sou espírita, ou que eu sou budista, eu não sei. O que você é? E falar assim, Deus, eu vou mudar. Eu estou entendendo que a manifestação da fé depende desse tratamento e desse posicionamento. Mais do que oração de faz milagre. Muda em mim. Porque os teus servos mais íntimos contigo, como Davi, que tinha uma agenda igual à sua, a oração dele era sempre em relação à mudança dele. Muda em mim, faz em mim, trata em mim. E aí os dardos das outras pessoas que não têm culpa, porque o diabo tem enganado a todos, usando a boca das pessoas, uns contra os outros, mas começa em mim ser um abençoador, ser um gerador de vida, de esperança, de amor, um gerador de união, um homem mais manso nessa terra que já existiu, mais manso que Moisés. Faz em mim isso, e eu sei que assim eu verei, não só verei o seu reino, mas eu entrarei no seu reino, eu herdarei o seu reino, e eu manifestarei o seu reino. Os sinais do reino vão me seguir. E onde houver necessidade, será suprida. Porque onde está o reino, não há necessidade. Deus está a fim de fazer milagres aqui, querido. Deus repartiu uma porção de fé com cada um. Eu quero que você declare isso. Eu tenho fé suficiente. Estou assumindo a minha posição. Fica de pé.